Seja bem-vindo a mais um programa Análise Tática. Chame os amigos para se inscreverem no nosso canal, para darem curtidas, para que a gente possa sempre trazer um conteúdo de qualidade. Como desta edição, o nosso convidado, ele como jogador fez grande sucesso no final da década de 80, no Grêmio ganhou muitos títulos, passou por Internacional, por Remo, por Chapecoense, pelo Santos também como jogador. Como treinador, ganhou Libertadores pelo Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras e está encerrando seu ciclo no Santos Futebol Clube. Fique ligado, acompanhe quem é o nosso convidado. Cuca é o nosso convidado. Tudo bem, Cuca? Obrigado, viu? Tudo bem. Valeu Tudo bom, Cuca? Tranquilo. Por essa moral. Primeira curiosidade, de onde veio o Cuca? Como é que surgiu esse apelido para você? Cuca é de infância, porque tinha um delegado lá em Curitiba que chamava Cuca, né? E quando eu fazia minhas traquinagens lá, minha mãe falava, se você não parar, eu vou chamar o Cuca. Ele disse que eu parava e ficava quieto, né? E eu não me lembro dele. Mas não devia ser muito bonzinho, né? E você era um bonzinho, garoto? Não, fazia bom. Fazia essa picada, né? E quando chamava, vamos chamar, ó o Cuca. E acabou que ficou o Cuca. Direto. Eu não conhecia ele. Caio Couto com a gente nesse formato aqui que vocês acompanharam na nossa última entrevista com o Zé Ricardo. Então, Caio Couto com a gente. Pergunta para o professor, Caio. Mais uma vez, obrigado por você poder abrilhantar o nosso programa. E Cuca, né, todos sabemos da sua carreira enquanto jogador e agora como técnico renomado, multicampeão. Eu já de cara aproveito para fazer uma pergunta. Dentro dos trabalhos de um técnico de futebol profissional, o que você julga aí mais importante nesse contato com o elenco? É a sua capacidade de montagem de elenco, de planejamento? É o dia a dia do vestiário, é você saber, né, trazer o grupo nas suas mãos, é o teu conhecimento de tática de jogo? Como é que você vê esse percentual, digamos assim, do que seria mais importante se alguém deseja um dia ser um treinador de alto nível assim como você? Eu acho que são todos os ingredientes que são necessários para você fazer uma receita, né? Porque, lógico, que você montar teu time é o essencial. Quando você tem o começo do ano e te dão a condição de você montar teu time, você não vai montar o teu time. Você vai aceitar sugestões, mas dentro da tua ideia de jogo. Então você tem uma ideia de jogo, você sabe o número de jogadores que você vai precisar, você sabe a quantidade de jogos que você vai ter naquele ano, você molda um elenco, né? E aí sai dentro do orçamento que você tem, que é importante trabalhar dentro do orçamento, buscar jogadores que você tenha conhecimento de mercado. Eu acho que esse é um grande diferencial que tem hoje entre os treinadores. Não são muitos treinadores no Brasil que têm essa capacidade de montar elencos. A gente tem visto aí treinadores que têm essa boa condição. Depois dessa montagem, você administrar um elenco, você ser o gestor desse elenco. Problemas vão ter. Você vai estar mexendo com 50 pessoas que você vai estar dirigindo, e cada uma com uma personalidade, cada uma com um problema, e um dia que você vai também vir a um campo de treino com um problema, os problemas você tem que ir superando, você tem que fazer os jogadores entender o que eles lutam e pelo que eles lutam. Eu luto pela titularidade, eu luto para ser o reserva, eu luto para estar no grupo, e essa luta você ir cada vez querendo algo a mais, né? E quem está de titular nunca está tranquilo, então ter essa luta saudável dentro do elenco também é fundamental. E por último, a parte tática, né? Depois de tudo isso, você ter a parte tática, que é lá no campo, é o polimento que você dá, as jogadas ensaiadas, a maneira de você atuar, né? E que eu acho sinceramente que é o mais gostoso do futebol. Dentro dessa virtude sua de saber montar elenco, tenho alguns aqui para poder enumerar e para você dizer se tem algum que mais te orgulha depois do trabalho feito. Tem o São Paulo de 2004, que depois de 2005 bateu campeão da Libertadores e campeão mundial.
Tem o Botafogo, 2007, muita gente fala desse título, 2007, 2008. Tem o Atlético Mineiro, que você teve títulos estaduais e a Libertadores, que culminou em 2013. E tem o Palmeiras 2016. Desses exemplos que eu te dei, algum que hoje te orgulha quando você olha para trás de ter montado e formado um time campeão? Todos eles me orgulham, todos. E para trás, outros ainda que foram montados, me orgulham todos. Mas assim, lógico que os mais recentes e que mais resultados deram é que te deixa mais feliz, né? Mas, então, o São Paulo, você sabe que foi uma montagem muito boa que nós fizemos. São Paulo colheu anos ali depois, um ano depois, campeão brasileiro, campeão Libertadores, campeão mundial, não só graças àquele elenco, claro, daí teve o trabalho dos outros profissionais que entraram, mas tinha aquela montagem. Esse Botafogo, que vocês falam 2007, 2008, é um dos que mais me orgulha, porque era o mais difícil que tinha de montar, porque era custo quase zero. Não tinha Botafogo a condição do São Paulo de contratar os melhores que eu escolhi. Aquele Botafogo era mais no telefonema, o Jorge Henrique, pô, vem jogar comigo. O Petralha, me empresta o Jorge Henrique. Assim, indo atrás, junto com o Bebeto, junto com o Montenegro, junto com o Reno, num custo muito baixo. E a gente fez frente a todos os campeonatos, a Flamengo, a Corinthians, em decisões que a gente teve. Nos detalhes não conseguimos, né, ser campeões, mas foi um time que me deu muito gosto de trabalhar. Assim, eu acho que de trabalho foi um dos melhores, né, junto com o Galo, que no Galo a gente trocou 19 jogadores. E na troca desses 19 jogadores a gente conseguiu 3 títulos mineiro, campeão, vice-campeão brasileiro, campeão da Libertadores e depois na sequência campeão da Copa do Brasil também, acho que uma Recopa, né? Você foi vice da Copa do Brasil, perdeu? Não, foi campeão da Copa do Brasil, né? Bateu o Cruzeiro na decisão depois. Não, aí já era o... Já era o Marcelo? Já era o Levira, eu acho. Levira? Nós fomos vice-brasileiro em 2012, tricampeão mineiro, campeão da Libertadores. Né? Eu saí, aquela base boa, daí o Levira, com o trabalho dele, conseguiu os outros títulos também importantes. Agora, Cuca, você fez grandes trabalhos aí, montando o seu elenco, mas também você fez grandes trabalhos, abre aspas, como bombeiro. Mais recentemente no Santos, você pegou o Santos naquela situação. Se a gente voltar na história, aquela arrancada época do Fluminense. E aí eu te faço uma pergunta: como é que é você, Cuca, nesses momentos em que você não montou o elenco, você chegou durante a temporada, tem que salvar a equipe? É o Cuca da parte tática, é o Cuca que passa a confiança para o atleta, entra no psicológico, na mente do atleta? É difícil. Que momento é esse do treinador Cuca, como aquele Fluminense naquela oportunidade? É difícil. Tem vezes que você pergunta para você mesmo, né, o que eu vim fazer, que não vou dar conta. Porque é muito difícil, né? Você absorve todo o problema do clube, você viaja de cabeça, e aquele Fluminense tinha 99% de chance de rebaixamento. 99%. A gente não está falando pouca coisa, 99% é muita coisa. Tinha 21 pontos e faltavam 11 jogos. Tinha 21 pontos, então, de 27 partidas. E nós conseguimos fazer 25 pontos em 11 jogos. Ganhou 7, empatou 4. Livrou contra o Curitiba, não foi isso? Foi. E só falava para os meninos: não vamos cair hoje. Não vamos. Então eu peguei uma bandeira do Fluminense pequena, nós nos reunimos lá em Mangaratiba, a gente estava concentrado, o Lulinha, o psicólogo, estava junto, todos assinamos a bandeira. Cada entrevista coletiva que ia dar, levava a bandeira, punha na frente e dava a coletiva. E escapou no último jogo com Curitiba, né? Isso resumindo, né? Escapou de maneira... coisa de Deus, né? Eu atribuo isso a Deus, né? E eu tenho aquela bandeira até hoje. Tá lá, uma marca daquele trabalho. Tá lá, mas não é para mim. O dia que um guerreirinho daqueles tiver alguma necessidade, eu faço um leilão virtual com a torcida do Fluminense e reverto para quem é que precise, né? Tomara que ninguém precise, mas o dia que precisar eu vou fazer isso com aquela bandeira. Bacana demais. Esse é o nosso bate-papo com o Cuca, Alex Stival, dessa maneira que se pronuncia, isso, né? Vamos para um rápido intervalo, já nós voltamos. Quero saber como é que é essa história de superstição, será que o Cuca ainda tem muito disso?
essa história de calça igual, a mesma roupa. Vamos ver o que ele vai falar sobre esse assunto. Temos 2 convidados também que vão participar com a gente aqui do Análise Tática. Fique ligado, já voltamos. Estamos de volta, Cuca é o nosso convidado. Cuca, obrigado mais uma vez. Nada, tamo junto. Sua superstição, ela existe? É tão grande quanto a sua fé, que a gente sempre vê você carregando Nossa Senhora para cima e para baixo? Não, eu vou falar, minha superstição ela é 10% do que o povo fala. Exagera muito? Mas eu não ligo, eu não ligo. Tá aqui o Fulvio, que é nosso assessor de imprensa aqui. Se perguntar para ele se eu tenho alguma superstição, acho eu que ele vai dizer que não, porque o Cuca não pode dar ré em ônibus. É mentira? É mentira. Nunca teve um episódio que você mandou todo mundo descer do ônibus para o ônibus poder dar ré? São folclores que criam, né? Existe alguma coisinha assim que você grita, pô, não vamos entrar de ré, vamos entrar. E cria-se um ambiente para aquele jogo, né? Você está criando um ambiente para aquela situação. Isso ocorreu. Mas não que não pode de jeito nenhum, tem que descer lá porque não deixa dar ré. Não come frango porque cisca para trás. Eu já vi cada coisa aí, que eu mais como é frango, mais barato. E um monte de coisa assim, mas eu não ligo, né? Não repete a roupa. No Palmeiras eu fui com uma calça verde, perdi. Fui com uma calça preta, perdi. Fui com uma jeans, perdi. Um dia eu ganhei lá do cara lá da TNG uma calça vinho. Fui com ela, ganhei um jogo. Aí no outro dia eu não fui, perdendo. A Aninha, que trabalha na Globo aí, a Ana Thaís, ela falou, mas o Cuca não estava com a calça que ganhou. Então ela quer essa superstição. Aí os caras do Palmeiras, porra, calça vinho, calça vinho. Eu fui com a calça vinho, outro dia ganhou. Aí não pude mais tirar. Fui até o fim com a calça vinho, lógico. Mas você foi levado a isso, né? Eu já tinha 2 aí, né? Uma outra e tal. E ficou essa coisa vinha. A gente foi campeão no Palmeiras, a calça ficou lá, pra você ter uma ideia. Junto com o troféu, mas é legal, né? Quando a superstição. Sal grosso também pode ajuda. Aqui, ó, não teve sal grosso aqui no Santos, aqui, mas não fui eu que fiz. Mas você aprovou, né? Você foi pro bem e aprovou. Vai, larga tudo. Tu tinha contado numa coletiva de uma bala que jogaram uma vez lá e você não deixou alguém comer que passou atrás, falou que queria comer a bala ali, a bala era do Santos. Não, isso aí foi um jogo com o Grêmio, e era Atlético Mineiro e Grêmio. O pessoal do Atlético Mineiro largou um sal grosso e o pessoal do Grêmio veio e largava a balinha benzida para dentro, né? O jogador ia ver, larga essa bala aí. Será que é legal? É bom não brincar com isso, né? Deixa essa bala pra lá. Ô, cara, esse homem aqui gosta de contar muita história. Então vamos trazer o nosso primeiro convidado? Vamos ter história aí, hein? Esse nosso convidado, ele é de Florianópolis, ele mora lá em Floripa. Mas hoje ele está no Rio de Janeiro. Quem é? Vamos acompanhar então quem é esse nosso convidado. Bom, primeiro, Cuca, somos todos solidários aí com a tua situação de saúde. Saiba que todas as nossas orações, nosso pensamento positivo, que você tenha uma recuperação breve, bem rápida, tenho certeza que isso vai acontecer, até pela maneira como você se comporta e pela pessoa que é. Mas, conta uma história aí para todo mundo, Cuca. Era meu aniversário, nós estávamos juntos lá no Juventude, em Caxias, um time que me deu muito prazer de poder atuar. Conta a história do dia que você saiu pelo fundo do ônibus, subiu no teto e esperou que eu descesse. O pessoal vai saber. Um abraço, até mais aí. Dorival Júnior. Ô Cuca, que história é essa? O Dorival é meu amigão, cara. Nós jogamos junto um pouco no Palmeiras, jogamos junto no Juventude, Parmalat também. E era aniversário dele, eu era muito sapeca, né? E já não tinha mais o delegado para me cuidar, o Cuca, né? Não tinha mais o Cuca da infância. E a gente queria sacanear ele, ele não deixava, a gente tinha comprado um litro de óleo diesel queimado,
e os ovos para largar na cabeça dele. Daí ele estava esperto, cuidando, subiu por cima do óleo, agora que ele saiu, largamos o óleo e quebramos os ovos e largamos a farinha na cabeça dele. Nossa Senhora! Não sabia nós que a mulher dele ia vir depois brigar com a gente. De tanto trabalho que deu para ela tirar o óleo queimado da cabeça dele. A ideia foi sua? Sozinho? Todo mundo. Vamos fazer, fizeram. Porque ele era muito querido, né? O pessoal gostava muito dele lá. É uma amizade muito sincera, pelo que a gente pode perceber, e deixando uma mensagem também para que tua saúde também rapidamente seja restabelecida, né, Cuca? Se Deus quiser. Mais uma batalha aí da vida, eu não me queixo, porque, que nem eu falei para você, né? Os trabalhos que a gente faz, eu gostaria de ser mais profissional, sabe? Assim, um cara mais frio, que fosse para os lugares, se deu certo, deu, e se não deu, eu vou para minha casa. Mas a gente não faz, né? Eu entro de cabeça, mergulho, pego como se fosse meu, sofro muito em todos os lugares que eu vou por isso. E tudo tem uma consequência, né? E hoje eu estou com um problema que todos já sabem, e tenho essa cirurgia para fazer tão logo eu caio do campeonato, e Deus queira que saia tudo bem, que eu possa voltar ano que vem trabalhar. Se o Caio me permite até emendar em cima desse tema, eu tive a oportunidade, até quando eu trabalhava na ESPN, nós descobrimos aquele jogo do D'Alessandro lá em Porto Alegre, conversamos em algumas situações, você era um dos convidados. E você naquele momento escolheu parar para dar um tempo, era uma opção sua, descansar, e você falava até com a gente naquela ocasião, eu não sabia se voltaria não, que você estava vivendo tão bem aquele momento com a tua família, próximo, que era uma coisa nova para você, porque tua vida inteira praticamente como jogador e depois como técnico você viveu. Tendo esse problema pela frente, Cuca, que você vai resolver, e parece que 2, 3 meses, se Deus quiser, você já vai estar pronto. Mas a tua aposentadoria do mundo do futebol, ela começa a aparecer um pouco mais clara para você, talvez mais um ano de trabalho, e aí o Cuca volta a ficar, você já tem isso sobre a aposentadoria? Eu não sei falar assim, sabe, porque eu também não sei falar se é 2, 3 meses, se é... Você teme que seja mais, é isso? Mais ou menos, eu não sei, porque isso é uma coisa médica, né, e cada cirurgia, né, ela tem um risco, uma consequência, eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho fé em que aconteça melhor, que eu possa voltar a trabalhar, né, porque eu gosto muito do futebol, da parte de campo, eu adoro, mas se tudo der certo, ano que vem eu volto. E se não der certo, de um jeito ou de outro, eu vou viver a vida com a minha família. Independente disso, você não descarta a aposentadoria, por exemplo, com todo esse amor que você vive, mas saber que pode descansar, não vai ter esse estresse todo que você sempre carrega contigo pela vida de técnico, isso tudo recuperado. Mas o estresse, assim, ele não é só a vida do técnico, né? Ele já... A vida te dá um estresse, né? É natural os problemas da vida, e eu tenho uma hereditariedade também, né? Isso é de família, né? Então, natural que de uma forma ou de outra você continue tendo, né? Mas eu quero poder ser feliz, né? Eu quero poder trabalhar, eu quero poder estar com minha família com felicidade. Se um dia eu achar que eu devo parar, eu quero que eu possa parar por gosto próprio, né? E não por uma necessidade como essa. Com a graça de Deus isso aí vai acontecer, né? Você vai estar restabelecido. Mas chegando, né, um momento que você resolver parar, pelo esse teu perfil, Cuca, de planejar, de montar elenco, a gente numa outra fase da vida, de repente, poderia ter um Cuca aí como um gestor de futebol, ou um Cuca como foi na Copa do Mundo última que teve, né, na televisão, dando seus comentários. O Cuca poderia ter um outro caminho dentro do futebol também? Não, comentário não é muito a minha praia. Eu gosto mais de estar ativo, né? Um consultor técnico, eu acho que é uma lacuna grande que a gente tem no futebol. E não é um consultor técnico só para o técnico, é um consultor para atletas também. Eu acho que a nossa classe ela é muito carente de instruções. A gente tem diversos casos aí que a gente pode enumerar de profissionais que precisam de instrução no meio do trabalho. Porque quando encerra a carreira de um jogador, e ela encerra muito rápido, ele vai viver daquilo que ele
conquistou naquela carreira. E ele tem que ter o discernimento do que vai acontecer depois. Ele não vai mais ter aquele ganho, ele vai continuar com o peso nas costas que ele teve a vida inteira e ele vai ter que agir diferente. Então, isso me preocupa com o nosso meio. Eu acho que essa é uma lacuna que ela pode ser explorada, né? E os clubes têm que ajudar também nesse aspecto. Os clubes terem um profissional dessa área que não é psicólogo. É uma pessoa que tem uma experiência dentro disso, que possa passar principalmente para a base, para os mais jovens, para eles aprenderem a lidar com essa situação, que é deles armazenarem o máximo e depois saberem o que fazer, porque jogador de futebol quase ninguém estuda. Então eles, depois que acaba o futebol, vão abrir alguma coisa aleatória. E se a gente vê quantos ídolos nossos hoje passam necessidade, jogadores que eram para ser ricos, que eram para viver bem de vida, e que a gente tem casos aqui no Santos também, pessoas que eram nossos ídolos maiores e passam dificuldade hoje. Para a gente encerrar, porque só para ter aquele pranchetinha para liberar você, Sim. Um último convidado que vem aí para lembrar a fase dele também de jogador. Vamos acompanhar. Olá, galera do Análise Tática, aqui é Mazzaropi, um grande abraço a todos aí. E estou aqui para falar de um grande amigo, de um grande parceiro, de um grande profissional, um atleta e hoje um grande treinador, Cuca, meu amigo, meu parceiro, de várias conquistas juntos no Grêmio. Inclusive o Cuca foi o autor do gol do título da primeira Copa do Brasil conquistada pelo Grêmio Futebol Porto-Alegrense. E é sempre bom a gente poder falar com os companheiros, mandar um abraço e desejar tudo de bom para ele e a família dele. Um grande abraço, meu amigo. Fique com Deus, que Deus continue te abençoando e eu tenho certeza que Ele vai te dar força para superar todos os problemas. E nós estaremos juntos contigo, torcendo e rezando e orando para que você continue alcançando o seu sucesso e as suas realizações. Um grande abraço, fique com Deus, um beijão no coração de todos os seus familiares e para ti também. Um grande abraço, amigo. Esse é o Mazzaropi, Cuca. Mazzaropi, parceiro, né? Mazzaropi tinha tanto parceiro lá, Finete, Jorge Vera, Lima, Bonamigo, Cristóvão, Valdo. Gostoso de jogar naquele time bom, ganhar 4, 5 títulos com o Grêmio. E o Mazzaropi era um goleiro carismático, nem de pegar muito, ele era muito carismático. Ele fazia um litro do negócio dele lá, por 1-0 lá dentro, assim, ficava pelado e jogava tudo aquilo antes de entrar em campo. Não tinha centroavante nenhum que ficava perto dele nos escanteios. Isso é superstição, não é não? Não superstição nada, que ele afastava todo, ia perto do mar, que eu nem saía aqui, ó. Mas hoje os neguinhos tudo com perfume. Mas essa é a técnica. Mas era fera. Esse é o Alex Stival. Cuca, vai pra prancheta com o Caio Couto pra gente arrematar esse bate-papo aqui. Fique ligado no Caio Analisa. Estamos de volta com o renomado treinador, o Cuca. E lógico, Cuca, é natural que todos lembrem de trabalhos, né, multicampeões, como foi um da Libertadores com o Atlético, mas aquele Cuca lá de trás, voltando lá em 2006, 2007, 2008, como você bem disse, com um Botafogo que você não tinha um orçamento grande que jogava a seu favor, e você montou uma equipe super competitiva e com uma inovação tática para aquele momento no futebol brasileiro. Sim. Eu gostaria que você relembrasse para quem nos acompanha que novidade foi essa e o que você fazia com o seu time, o que você pedia para os seus atletas. Bom, isso aqui é um 4-3-3 normal, né, do futebol. Naquele Botafogo, eu tinha o Renato, que a gente trouxe do Fluminense. Eu tinha o Juninho, que era um zagueiro que eu fiz ele ser a sobra, tinha uma visão de jogo, uma saída muito qualificada, era inteligente para diminuir os espaços. Era o seu capitão, inclusive, não é isso? E tinha o Luciano Almeida, que eu tinha trazido lá de Santa Catarina, se eu não me engano, do Criciúma, não me lembro. Era um lateral grande, um pouquinho mais defensivo. Então eu fazia o Luciano Almeida ser um terceiro zagueiro, junto com o Renato. Do lado direito eu tinha um meia,
que fazia a função de lateral, mas tinha uma saída maravilhosa, que era o Joilson. Tinha dois volantes, que era o Diguinho e o Túlio, ou o Leandro Guerreiro e o Túlio. Um deles, quando o Luciano Almeida saísse, fazia o terceiro zagueiro, quando precisasse. Se não precisasse, ficava com os dois zagueiros só, marcando um atacante, que geralmente era o que acontecia. Os adversários dificilmente entendiam o nosso jogo. E tinha no meio o Zé Roberto com o Lúcio Flávio. Então eu tinha um quadrado sempre no meio. E para a época, você jogar assim com um quadrado e 3 atacantes, que o Joilson virava um atacante e o Jorge Henrique também. Então o Jorge Henrique voltava até o meio com o lateral, passava o meio, o Luciano pegava, o Leandro Guerreiro ou o Diguinho fazia o terceiro zagueiro. A gente ficava sempre com velocidade de contra-ataque nas costas, não precisava eles voltar lá dentro, né? E tinha o Dodô, que era o nosso definidor, que era o centroavante que, além de tudo, era técnico. Então quando pegava a bola, Zé Roberto, Lúcio Flávio, Dodô, a subida do Túlio, do Diguinho, do Joilson, do Jorge Henrique, a gente fez aquele Botafogo carrossel. Chegamos em muitos jogos, em muitos campeonatos, as finais, as semifinais. Infelizmente não conseguimos ser campeões. Eu acho que um dos grandes erros que eu tive nesse Botafogo foi não ter dado sequência para o Júlio César, que hoje é goleiro do Fluminense. Então quando o Júlio César falhou uns jogos, eu acabei trocando, e pus o Lopes, e pus o Max, e trouxemos o Castilho. E se eu tivesse investido e ficado com o Júlio César até o fim, eu acho que ele teria dado para nós uma resposta maior. Enfim, foi muito prazeroso de trabalhar nesse time, montar esse time com jogadas que a gente fazia muito, eles gostavam muito. O Lúcio Flávio era um expert em fazer essas jogadas de escanteio, de falta, de bola rolando, com o Juninho também. E eu acho que a torcida do Botafogo tem uma grande saudade desse time aqui. Para mim foi um dos melhores, se não o melhor que eu trabalhei até hoje. O quanto é importante, né? E a gente vê a capacidade do profissional que, mesmo sem ter o melhor elenco, sem ter o melhor orçamento, né, utilizando toda a sua inteligência, montou, como ele bem disse, aquele carrossel aqui do Botafogo que encantou tanto o torcedor e naquele momento inovou dentro do futebol brasileiro. Cuca, agradeço demais a sua participação aqui conosco, com quem nos acompanha no programa Análise Tática, e nós aqui do programa também torcemos e muito oramos pela sua breve recuperação, para que você possa o quanto antes estar de volta aos campos, montando mais times brilhantes aí para quem gosta de futebol. Amém. Obrigado, parabéns para vocês aí pelo programa, boa sorte a todos. Muito obrigado a vocês que nos acompanham, siga se inscrevendo lá, curtindo o nosso canal, para que a gente sempre consiga trazer convidados do nível do Cuca. Um abraço a todos, gente.